você leu a segunda, então assim, o conhecimento ele fechou de maneira permanente dentro da cabecinha de vocês, entendeu? Porque a cabecinha da gente aprende de duas formas. Duas formas. A primeira maneira que aprende é a repetição, a primeira maneira é a ação e a segunda repetição. Todo mundo está vendo aí a apostila que eu estou compartilhando? Sim. Então tá, jóia. Então eu vou começar aqui, ó. Enquanto a capital, as atividades aqui dentro dos Kuchitas, a gente acabou de ver no vídeo. Mas como assim, professor? Então quer dizer que esse reino Kushita ele ficava ao sul do reino da África? Sim, igual que apareceu no vídeo. Ah, ele ficava ao sul, e como ele ficava ao sul, ele também teve um momento que ele foi conhecido como Reino dos Negros, né? Olha lá, enquanto a capital natada, a principal atividade econômica dos Kuchitas era pecuárias, eles criavam cabritos, cabras, cavalos e burros, usados sobretudo para o transporte de produtos. A riqueza de uma pessoa era medida pelo tamanho do seu rebanho. Por volta de 580 a.C., com a mudança da capital para Meroé, como já vimos, onde as chuvas eram mais regulares, houve um aumento da área de terra irrigada e uma expansão da agricultura. As plantas mais cultivadas por eles eram o trigo, a cevada e o sorgo, que também, como disse no vídeo, é também no Brasil. Também produzida, né, no Brasil. Inicialmente, os cuxitas retiravam a água do Nilo por suas plantações, usando o xanufe, um artefato que também era utilizado pelos egípcios e, posteriormente, graças à habilidade de seus carpinteiros e ferreiros, os cuxitas passaram a retirar a água do Nilo com a saquia, um dispositivo movido por animais, bois, camelos, conectados a duas rodas. A mineração e o artesanato e comércio. Lá. O solo cuxita era riquíssimo em metais, como ouro, ferros, pedras preciosas e o rubi. As escavações recentes em Moreé revelam templos, muros folheados a ouro. Calcula-se que durante a sua existência, Cuxi chegou a espantosa quantia de 1.600 toneladas de ouro. Governantes cuxitas exerciam um rígido controle sobre as extrações e comércio de minérios, garantindo seus rendimentos e seu poder. O ouro cuxita era usado no comércio com o Egito e com Roma. Quanto ao ferro, provável que Moroé tinha sido o lugar a partir de se difundir o conhecimento da fusão e manuseio do metal dentro da África. Então, olha para vocês verem, foi o lugar onde que desenvolveu o ferro, onde tinha um comércio intenso de ouro. Então, entre os artesãos cuxitas, destaque-se os ferreiros marceneiros que fabricavam camas, cadeiras, porta-joias. Os tecelões faziam panos de linho e de algodão. Os ceramistas e os joalheiros, esses faziam colares, braceletes, brincos e anéis de ouro, pratas e pedras preciosas. Alguns combinavam ouro com marfim. Sabemos, pois disso, muitos desses objetos foram encontrados nos túmulos reais. Boa parte do artesanato cuxita era vendida para regiões do mundo antigo. Moré ficava na encruzilhada onde passavam caravanas de comerciantes carregados de produtos provenientes de vários pontos da África. De Moreé, as caravanas cuxitas seguiam para a terra em terras em direção ao Mar Vermelho e pelo Rio Nilo até o Egito. Essa rota fluvial era a mais importante do nordeste da África. Na época, para proteger o volumoso comércio, os reis cuxitas construíram fortalezas ao longo das rotas. Os cuxitas vendiam para o Egito ouro, incenso, ébano, óleos, marfim, pedras preciosas, peles de avestruz, peles de leopardo. E a terra dos faraós eles compravam sobretudo vasos, pérolas e papiros. Aqui, ó, lembra quando eu falei para vocês sobre as maneiras de tirar água aqui, ó. Acima você vê o chapur, um instrumento movido pela força humana. Em fotografia em 1990, com ele, o homem está retirando água do Nilo. Ao lado, a saquia, movido pelos bois, a fotografia de 2014. Com ela, era possível captar mais água em menos tempo. E tá os dois métodos de tirar a água que falamos no texto e também falou também no vídeo. A sociedade cuxita. Aqui, ó. Templo dos Leões, em Nágua, Moré, atual Sudão. Estima-se que tenha sido construído em volta de 300
a 100 antes de Cristo. É pouco o que ainda se sabe sobre a sociedade cuxita. A camada diferente era formada pelo rei e sua família, pelos nobres que ocupavam altos cargos do funcionalismo e pelos sacerdotes. Os agricultores e os criadores de gados eram pessoas livres e formavam a maioria da população meroíta. Já as camadas intermediárias eram construídas por artesãos, comerciantes, militares, pequenos funcionários. Não se sabe ao certo a razão dos declínios de Cuxi. E está aqui, dos declínios de Cuxi. Olha lá. Menores e mais rústicos, provavelmente os cuxitas perderam para outro povo o controle das rotas comerciais. Uma das bases de sustentação do poder de Cuxita, o poder que pode dizer com certeza é que, nos primeiros séculos da era cristã, Cuxi foi empobrecendo, as pirâmides e os seus reis foram se tornando menores e mais rústicas, e o número de seus objetos egípcios encontrados no solo cuxita diminuiu bastante. Enquanto isso, na região da Núbia, despontava um outro reino africano, de Axum, localizado onde hoje é a Etiópia. Axum herdou a cultura meroíta, mas se distinguiu dela, entre outras coisas, por ter adotado o cristianismo. Do esplendor à prosperidade da civilização de Meroé, restavam diversos monumentos, entre os quais pirâmides de pequena proporção, sarcófagos de granito e templos em homenagem aos deuses. Então, pessoal, de uma maneira geral, o vídeo explica bem. Ah, ele explica muito bem o que é tanto a sociedade cuxita, tanto o que o declínio, desde o começo até o final, em poucas partes, né? Aqui a pirâmide que serviu de túmulo, né? Então, vocês, toda vez que alguém falar alguma coisa para vocês relacionada à África não é só pobreza, a África não é só destruição, não é só essas coisas que nós vemos de forma pejorativas, né? A África é um continente e um berço de todas e das maioria das civilizações. Então, quando falar em África, vocês vão lembrar que os primeiros hominídeos vieram da África, vão lembrar que o Egito fica na África, que essas pirâmides, que essas grandes civilizações, que o berço do ouro, do diamante, de pérolas, também, a princípio, vieram da África, que a África também é uma diversidade cultural, religiosa e também até o grande número de animais que nós temos hoje, né? Vem da que nós tem hoje, não, né? Que vimos hoje no cinema, vem da África. Então aí também é um país comum, os países são comuns como os nossos, não tem nada de bizarro como coloca. Tem países pobres e países ricos também. Alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Não. Nenhuma? Não, tio. Então tá, jóia. Então eu vou encerrando a aula de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Certinho? Tá. Tchau, tio. Tchau. Certo. Tchau, tchau. Fica com Deus, todo mundo. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. O verdinho, teu irmão. Pera aí.